nós vamos nesse momento convidar a todos para abrirem suas Bíblias, ainda no livro do profeta Daniel. Creio que essa será a nossa penúltima meditação dentro desse livro, e essa série de mensagens foi muito edificante para a nossa vida, tem sido, e eu creio que pelos testemunhos que tenho ouvido, semana agora recebi um testemunho maravilhoso do irmão Guilherme, da irmã Inês, sobre o quanto que aquele convite, meio que desafio para alguns, convite para outros, de estarem orando, copiosamente e sistematicamente, vamos pensar assim, com um compromisso, de falar com Deus pelo menos 3 vezes ao dia, durante o dia, em momentos de qualidade, e o testemunho do nosso irmão é que aquilo foi assim maravilhoso, surtiu um efeito grandioso na vida dele, assim como ouvi outros testemunhos de irmãos e irmãs, Então, irmãos, a palavra de Deus, ela mesmo dá testemunho de que ela é viva e eficaz, poderosa como uma espada de 2 gumes, capaz de discernir entre juntas e medulas, como diz o texto, ou seja, ela penetra a nossa alma, o nosso ser, ela age tanto na alma quanto no espírito e muda o homem e a mulher, muda o ser humano de uma forma completa. Então, que a gente possa estar se dedicando cada vez mais à palavra e aplicando-a nas nossas vidas. Eu creio que o amadurecimento espiritual, que é tão importante para o rebanho de Cristo, ele só se alcança por meio de oração, palavra e serviço, Mas serviço sem oração e palavra também não serve de nada, tá bom, irmãos? Não edifica. Então, não quero uma igreja ativista. Deus não quer uma igreja ativista. O ativismo religioso é péssimo para a saúde espiritual do crente. Ele acha que fazendo já está bem com Deus. Não. Ele precisa que as suas obras sejam fruto de uma transformação interior, produzida pela palavra, produzida por uma vida de oração. Então, Daniel é um exemplo de alguém que se dedicou a uma vida de oração, de estudo na palavra. Vimos no último sermão, na última mensagem, que foi pela palavra, no livro de Jeremias, capítulo 25, que Deus falou com ele, que Deus confortou o seu coração. Então, um homem que estava ali, lutando, pelejando, e grandes foram as lutas, as guerras espirituais enfrentadas por Daniel. E a gente começa a perceber que um homem vitorioso não se constrói assim, da noite para o dia. Uma mulher vitoriosa não surge assim, no estalar de dedos. Se constrói através de oração, palavra e serviço. Então, esse é o recado, um dos recados deixados por Deus a partir do exemplo de Daniel. E hoje nós meditaremos no capítulo 10. Não vamos ler o capítulo todo para não ficar cansativa a leitura, mas escolhemos do versículo 1 até o versículo 14, texto que será por base da nossa mensagem nesta manhã. O tema que Deus colocou no nosso coração foi a oração de Daniel e a guerra espiritual. Uma vez que também nesse texto nós encontramos muitos ensinamentos acerca do tema batalha ou guerra espiritual que nós como cristãos enfrentamos no nosso dia a dia. Então vamos ler a palavra de Deus para a nossa edificação, irmãos. Daniel capítulo 10, do versículo 1 ao 14. A visão do homem vestido de linho. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo,
o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo, e ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Amém, irmãos? A oração de Daniel e a guerra espiritual. Queridos, existem algumas verdades das quais nós não podemos fugir, das quais ninguém pode escapar. Uma delas é o fato de que a nossa vida oscila muitas vezes em momentos de tranquilidade ou em momentos, às vezes, de turbulência. Não é assim? Pare e pense um pouquinho. Eu não sei que tempo você está vivendo hoje, se é um tempo de tranquilidade ou se é um tempo de turbulência. Mas, se nós olharmos um pouco no retrovisor da vida, vamos ver que passamos por muitos momentos assim. Podemos ou não recordar, isso é de acordo com a experiência de cada um, o quanto Deus fez, como Deus agiu, através de quem Deus agiu na nossa vida. Mas o fato é que se estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos preservou diante de tantos momentos turbulentos que nós já passamos. Uma outra verdade é que nós podemos sonhar. E a Bíblia nos diz lá em Provérbios que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa sempre vem do Senhor. E quando nós sonhamos, nós enfrentamos algumas dificuldades, principalmente quando nós sonhamos os sonhos de Deus. Porque o Senhor deixou muito claro que nós não teríamos facilidades, às vezes, para fazermos aquilo que Ele estava nos direcionando a fazer. Em alguns momentos, sim, mas na maioria dos casos, quando nós estamos nos aplicando a desenvolver aquilo que é a vontade de Deus para nós, irmãos, nós enfrentamos dificuldades. Mas até mesmo isso tem uma razão, um motivo. Nós percebermos o agir de Deus em nosso favor. Não há nada que fortaleça tanto a vida de um crente do que perceber o mover de Deus, auxiliando a seguir aquilo que é propósito de Deus para a sua vida. Isso nos fortalece a fé, tanto quanto a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas nós encontramos textos em que nos mostram que o serviço a Deus, ou o que fazemos para Deus, também nos fortalece a fé. Então nós enfrentamos às vezes dificuldades, enfrentamos oposições. E a história de Daniel, ela é regada por momentos assim. Ele teve seus momentos de tranquilidade, mas o que o seu diário pessoal, que se transformou praticamente no seu livro profético, nos mostra, os principais momentos que ele vivenciou foram momentos de turbulência, nos quais ele enfrentou oposições. E neste capítulo nós vamos ver de uma forma muito clara como que se dá essa oposição. Quais são os nossos opositores? São os mesmos que Daniel teve naquele tempo, muitas vezes se levantam contra nós, contra a igreja do Senhor Jesus, contra as nossas famílias ainda nos dias de hoje.
Uma outra verdade que nós não podemos fugir dela é que às vezes nós lutamos nos campos dos sentimentos e das emoções, ou seja, na dimensão da nossa alma. Porém, a maioria dos casos se dá na dimensão do espírito, ou seja, as nossas lutas são de natureza espiritual. Elas acontecem, como vamos ver no livro de Daniel, no mundo espiritual. E uma outra verdade que eu gostaria de trazer para a reflexão dos irmãos é que, se o cristão não estiver fortalecido na fé, firme nos caminhos do Senhor, ele vai perecer. Talvez ele não perca a guerra, mas algumas batalhas que pertencem a essa guerra, sim, ele poderá perder. E nós temos relatos na Bíblia de homens e mulheres de Deus, né, que durante a guerra total que nós vivemos, né, eles perderam algumas batalhas. E não foram poucos os exemplos que a Bíblia nos trouxe, ou nos traz. Na experiência vivida por Daniel, irmãos, que é o nosso caso aqui em foco, nós poderemos trazer muitas lições. Até mesmo porque Daniel, ele protagoniza, né, o verdadeiro papel de um intercessor. E o crente, o cristão, que começa a ter essa experiência na sua vida, ser um intercessor, ele começa a provar de algumas coisas que o outro crente que se dedica a outras áreas na sua vida não prova. Daniel intercedeu por quem? Intercedeu por seus amigos, conterrâneos que estavam lá na Babilônia, intercedeu, né, pela sua nação original, que era o povo de Israel, o povo de Deus, intercedeu pela reconstrução de Jerusalém, intercedeu para que o povo pudesse se arrepender dos seus pecados, mudar a sua vida, lembrando que na última mensagem, que nós traímos do capítulo 9, né, já se passavam 68 anos do povo ali vivendo aquele tempo de cativeiro, e Daniel não tinha visto transformação. Ele entrou numa situação, né, de total contrição. Poderíamos pensar assim, trazendo para os nossos dias, um desespero, né, exagerando um pouco na palavra, tomou o coração de Daniel, porque o que Jeremias tinha profetizado é que seriam 70 anos. 68 anos havia se passado e nada. Então Daniel começa a interceder de uma forma mais intensa. Assim como um pai, por exemplo, começa a interceder pela vida do seu filho, quando percebe que está prestes a vê-lo tomar decisões importantes na vida e não vê maturidade espiritual para que possa embasar suas decisões. Assim como um marido, assim como uma esposa, quando percebem que seu casamento, né, se encontra à beira da ruína, à beira do caos, ele entra, quando ele é crente verdadeiramente, ele entra em desespero, ele começa a fazer uma oração que o apóstolo Paulo chama, né, de súplica, que Jeremias, profeta, chama de clamor. E ele pede a Deus um socorro urgente. Então Daniel, ele protagoniza esse papel. Ele traz a nós reflexões, né, a partir da experiência de um homem intercessor. E quais são essas características de um homem, de uma mulher intercessora? É aquela pessoa que está sempre orando por alguém, seja por algum propósito específico, ou seja por uma instituição, ou seja por uma motivação que extrapola, né, o seu ser. Quando você ora por você mesmo, você não está intercedendo por ninguém, mas quando você ora por algo que extrapola o seu ser, aí sim você começa a usar, né, aquilo que Deus nos dá como ferramentas para o ministério de intercessão. Um verdadeiro intercessor é aquela pessoa que tem o dom da misericórdia, o dom da compaixão. É importante a gente saber que estas duas palavras, embora sejam cognatas, embora sejam, né, palavras próximas umas das outras, elas são diferentes. A misericórdia é algo que te faz sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, sentindo aquilo que é a miséria do outro e sentindo com o seu coração. Mas a compaixão é algo que te leva a fazer mais. É algo que te leva a mudar esse estado que você vê, né, na vida do outro. Por isso que a Bíblia nos fala que Jesus, quando olhou para, né, o povo de Israel, ele se encheu de compaixão, e o texto diz, porque os via como ovelhas sem pastor, ovelhas sem uma direção.
Então ele se move a fazer algo em prol de uma mudança. Ele se coloca como verdadeiro pastor, como sumo pastor, né? Aquilo que a Bíblia nos mostra, né? O verdadeiro pastor é aquele que dá a sua própria vida pelas ovelhas. Jesus foi o único que a Bíblia nos mostra que fez isso. Ele assumiu esse papel. Por isso que no seu ministério ele é rei, profeta e sacerdote. Porque a figura do sacerdote é a figura do intercessor. É aquele que sacrificava, lógico, no culto judaico, né, era aquele que sacrificava em prol do perdão dos pecados das outras pessoas. Mas no Novo Testamento, a Bíblia nos ensina que nós agora, todos os cristãos, somos sacerdotes, ou seja, temos que cumprir esse papel. Seja sacerdote sobre a sua casa, seja sacerdote numa comunidade religiosa, seja o sacerdote numa nação. Aliás, Daniel nos dá esta visão da importância de intercedermos pela nação. Já parou para pensar sobre isso? A importância de interceder pelos governos. Irmãos, durante muito tempo da minha vida pessoal, eu não dei atenção a esse detalhe. Eu sempre considerei, né, o governo ocupado por pessoas políticas. E político, essa classe política, ela tem um estigma. Mas nem todos. E às vezes nós, pelo preconceito que temos, colocamos, né, prejulgamos todos de uma forma muito geral. Mas independentemente do estigma que essa classe tem, são os políticos que governam a nossa nação e que interferem na nossa vida. E a Bíblia fala que nós devemos orar pelos nossos governantes, ou seja, interceder pela vida deles, que o Senhor dê experiências espirituais para os governantes do nosso Brasil, em todos os níveis, dos 3 poderes. E, aliás, é o que nós mais temos, né, percebido, essa necessidade, que Deus coloque temor no coração dos nossos governantes, que o Poder Judiciário possa julgar com temor no coração, temor a Deus. E quando, irmãos, o servo de Deus governa, quando alguém que tem relação com Deus governa, a Bíblia nos diz que o povo se alegra. E quem quer viver turbulência o tempo todo de sua vida? Ninguém. É a realidade que a gente vive momentos de turbulência, momentos de alegria e tranquilidade, mas nós queremos viver eternamente de forma tranquila. Trabalhamos para isso. O intercessor, portanto, é aquela pessoa que não abre espaço no seu coração para o egoísmo. A característica do egoísmo é fazer de alguém, né, uma pessoa que pense só em si. Se o intercessor precisa ter misericórdia e compaixão do outro, ou de alguém, ou de algum propósito, de alguma outra causa, como que ele vai deixar o egoísmo, né, nascer, brotar no chão do seu coração? Nunca. Uma outra característica é que o verdadeiro intercessor precisa ter intimidade com Deus. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para estas características todas que eu falei aqui. Se a Bíblia diz que todos nós precisamos agora exercer um sacerdócio real, precisamos desenvolver essas características na nossa vida. Ninguém é somente um pregador da palavra, ninguém é somente um evangelista, ninguém é somente, né, um músico, ninguém é somente, né, alguém que vai zelar pela igreja. Vocês já perceberam que quando vocês chegam aqui, vocês encontram os bancos limpos, arrumados, higienizados? Alguém fez isso. Mas graças a Deus, aqui nesta igreja, quem faz isso tem o dom de intercessão, e eu quero dar esse testemunho para os irmãos. Eu louvo a Deus pela vida do Marquinhos aqui. Mas Deus quer levantar outras pessoas assim, irmãos. Todos nós precisamos, né, angariar para as nossas vidas as experiências que só alguém que possui, né, e desenvolve esse dom de intercessão. Talvez esteja faltando isso na sua vida. E a partir das experiências de Daniel, o Senhor vai começar a ministrar no seu coração. Voltando ao texto, irmãos, qual foi a visão? E em qual tempo ela se deu, ela aconteceu na vida de Daniel? Primeiramente, Deus deu uma visão
Isto aconteceu, como diz o versículo 1, no 3º ano de Ciro, o rei da Pérsia. Isso é importante porque nos faz contextualizar dentro da história, dentro do tempo, não é, aquilo que estava acontecendo com Daniel. Ele já tinha então mais de 84 anos de idade. Alguns teólogos dizem que ele já estava com seus 90 anos de idade. Isso nos faz concluir que, apesar da sua idade e provável, né, fraqueza física, ele gozava de um pleno vigor espiritual. E todos nós precisamos fazer isso. Exercitar a nossa musculatura espiritual. Aquilo que nos dá condições de guerrear, de lutar nas batalhas espirituais que acontecem no mundo espiritual contra nós, contra a nossa família. A Bíblia fala nos outros capítulos anteriores que Deus tinha dado a Daniel um espírito de excelência. Deus conversava com ele e ele conservava esse dom. Às vezes a gente vê ao contrário, as pessoas vão, né, caminhando muito tempo na igreja, vão cultivando uma vida cristã, né, durante muito tempo, e acontece o que aconteceu, por exemplo, com a igreja de Éfeso. E Jesus vem reclamar isso lá em Apocalipse, quando mandou João escrever uma carta para os Efésios, dizendo, olha, eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Ou seja, não é o tempo de casa que o crente tem que faz dele uma pessoa, né, respeitada nos céus e no inferno. Não é o tempo que você cultiva de vida, né, de serviço numa igreja que vai constituir autoridade espiritual para a sua vida. É a qualidade como você vive esse tempo na igreja do Senhor, militando na causa do Senhor. Um homem que já estava beirando seus 90 anos de idade, tem visões, e se coloca como intercessor pela sua nação, alguém que não se via impedido de fazer alguma coisa. Irmãos, isso é muito sério. Às vezes nós nos vemos impedidos de lutarmos uma luta espiritual, e eu já vi crentes fazerem isso, pastor, me ajuda, porque eu não estou em condições. E aí a gente olha nos olhos daquele irmão, e às vezes brotam lágrimas, porque no momento em que ele mais precisa, ele não sente autoridade espiritual para guerrear contra Satanás. E às vezes são baixas que acontecem, né, no patrimônio que a pessoa tem de maior valor. Não são as coisas, não é a empresa, não é o emprego, é a sua família. Daniel, já beirando seus 90 anos de idade, irmãos, se encontrava um guerreiro apto para estar na frente da batalha. Um outro detalhe que nós podemos extrair desta informação, do contexto temporal, 3º ano do reinado de Ciro. Ciro foi o rei persa que liberou o povo de Deus para sair do cativeiro. E se já estava no 3º ano, ou seja, alguns dos irmãos, né, de Daniel já tinham voltado para Jerusalém. Isso é importante, nos dá subsídios, né, para nós compreendermos, por exemplo, o que a visão mostrava a Daniel. Mostrava ou falava de uma grande guerra, diz o texto. Mas no versículo 1, mais importante do que ter dado a visão, foi o testemunho que o texto nos dá de que Daniel entendeu a visão. Não precisou ninguém para interpretar a visão para ele. Ele entendeu. Ele teve entendimento espiritual sobre aquilo que Deus estava lhe mostrando. Agora, irmãos, qual foi a reação de Daniel? Olha comigo no versículo 2 e 3. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. Não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Vamos pensar quais seriam as razões para que Daniel estivesse chorando. Primeiramente, o que a visão lhe mostrou, uma grande guerra. Uma outra motivação ou razão para o seu choro era o fato de que já estava no 3º ano de Ciro. O povo já tinha saído, mas, irmãos, há uma realidade aqui implícita. Muitos dos judeus não quiseram voltar para Jerusalém, não quiseram retornar. Muitos já estavam estabelecidos ali, suas vidas profissionais,
constituíram famílias, esqueceram do compromisso que tinham estabelecido com Deus lá atrás. E eu estou agora sendo ministrado no meu coração a dizer para os irmãos uma coisa: será que a igreja cristã vai retornar depois dessa pandemia? Muitos poderão ficar para trás, como nos dias de Daniel muitos ficaram. E isso provocou choro, provocou lágrimas nos seus olhos. Ele chorava. Passou 3 semanas chorando, diz o texto. Às vezes o tempo nos leva a nos acostumar com um conforto fictício, falso, perspicaz. Talvez o tempo nos leva a nos conformar e a nos esquecer dos nossos compromissos com Deus, nos conformarmos com uma nova vida, com esse novo normal, que nem sempre, de uma forma total, será o normal de Deus. Pare e pense sobre isso. Talvez os irmãos aqui não sejam aqueles que deveriam estar ouvindo, mas esta mensagem vai para todas as pessoas a quem Deus quiser direcioná-la. A obra da reconstrução do templo em Jerusalém, nesse tempo do 3º ano do reinado de Ciro, já se encontrava interrompida. Os poucos que foram começaram a trabalhar. Então, esta grande guerra estampada na visão e que Daniel entendeu, diz o texto, falava de uma guerra espiritual, irmãos. Os poucos que foram com Esdras, e os irmãos podem ler isso no livro de Esdras, o escriba, o governador Zorobabel estava na liderança do povo. Eles começaram a enfrentar, primeiramente, uma estratégia do maligno. Quem não era do povo de Deus, de Jerusalém, morava aos arredores, estavam ali tomando aqueles lugares, né? A terra ficou vazia, né? Pessoas começaram a tomar aquele lugar, e foram 70 anos assim. Esse povo começou a se oferecer como um voluntário para ajudar na reconstrução da cidade, na reconstrução do templo, principalmente. Isso é uma das estratégias do maligno, irmãos. A gente vê isso quando Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos, e aquela mulher possessa de um espírito maligno, que lhe dava poder para adivinhar e angariar assim recursos financeiros para os seus senhores, começou a dizer: estes homens são homens de Deus. O fato de uma pessoa que não tem parte com Deus estar, compartilhando de um ministério que é de Deus, tira a autoridade do ministério de Deus diante da vista das pessoas. Causaria uma confusão. Estou falando do tempo de Paulo e Silas, ou seja, as pessoas que haveriam de receber o Evangelho, de ver o poder do Evangelho, estariam ali vendo, um poder das trevas, junto com o poder, cristão, trabalhando, fazendo milagres. Eles iam dizer assim: mas esta mulher que está com Paulo e Silas era a mesma mulher que trazia, respostas sobre o nosso futuro. Eles não sabiam que vinha do inferno. Luz e trevas não coadunam, não caminham juntos. A resposta de Zorobabel, de Esdras, no tempo em que eles estavam lá em Jerusalém, para estas pessoas que se apresentaram como voluntários para ajudar, foi não. Vocês não têm parte nesta história. É responsabilidade nossa. O serviço cristão hoje, irmãos, é para ser feito por cristãos. Essa foi uma das estratégias. A segunda, como eles viram que não tiveram condições, sabe o que eles fizeram? Começaram a escrever cartas para o rei, dizendo: olha, essa cidade é uma cidade rebelde, o senhor não sabe, mas eles estão se movendo aqui, estão reconstruindo o templo, estão reconstruindo os muros, eles vão se rebelar, consulte nos livros históricos e você verá, rei, o Senhor, ó rei, verá que o histórico deste povo é de rebeldia, de se rebelar contra os seus dominadores. O rei realmente viu isso e mandou, por decreto, que se encerrasse a reconstrução. Olha só que oposição para fazer a obra que era de Deus. E eu não me refiro somente à reconstrução de templos físicos. Família é obra de Deus. Se tratava naquele momento de reconstrução de famílias. Vida espiritual
é obra de Deus. Por isso, templos têm seus valores, sim, no campo da espiritualidade. Se forem templos que trabalham, né, para agregar o povo de Deus, para falar e proclamar a mensagem de Deus, para promover momentos de oração, momentos de intercessão, momentos de edificação, momentos de comunhão. Templo sempre teve o seu valor na história do relacionamento entre Deus e o seu povo, lugar santo. Deus chamou de casa de oração. É lógico que na perspectiva do Novo Testamento, o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, irmãos. Mas o templo físico não perde seu valor. Agora, como que Daniel enfrentou aquela tristeza em meio à guerra espiritual que ele vivia? Então, primeiramente, diz o texto que ele fez um jejum parcial. O que é um jejum parcial? Você não fica sem se alimentar, mas você deixa de se alimentar de algumas coisas, ou você deixa de se alimentar, né, em algumas das suas refeições diárias. E ele não só fez o jejum parcial, mas ele mudou a sua rotina diária. Quando o texto fala que ele deixou de usar, né, perfumes aromáticos, isso naquele tempo era uma prática de quem ia ao trabalho. Para participar da corte, né, dos serviços da corte, ele tinha que cumprir um protocolo, né, vestes especiais, uma apresentação especial, né, que compunha ter também esse momento de você estar usando unções aromáticas. Então, o que aconteceu? Daniel viu que era prioridade na sua vida. Estabeleceu prioridades. Deus me deu uma visão, então eu preciso agora mudar o foco da minha vida, para seguir a visão de Deus. Ou seja, tem um problema na sua casa. Os pais estão vendo seus filhos, né, vendo a degradação espiritual de seus filhos, até mesmo emocional, em todos os sentidos, e eles continuam do mesmo jeito, trabalhando 10, 12 horas por dia. Preste atenção, irmãos. Nós trabalhamos para a saúde da nossa família. Então, se em algum momento a gente está vendo um problema na saúde espiritual deles, vamos, né, mudar o foco, vamos aplicar nossas energias naquilo que é a demanda, e às vezes Deus mostra, irmãos, aliás, Deus quase sempre mostra a quem pede e a quem não pede. A quem pede, Ele sempre mostra. E às vezes nós negligenciamos. Daniel parou um pouco o seu serviço na corte e foi se dedicar às orações e às intercessões. Ou seja, ele interrompeu suas atividades profissionais. Um outro ponto que ele fez, uma outra ação, ele manteve o seu propósito durante 3 semanas. Tem crentes, irmãos, que interrompem seus propósitos de uma forma muito rápida. Começam a orar por algum propósito, pedindo a Deus, né, uma resposta, ou intercedendo por alguém, ou alguma causa, e depois de 3 dias já acham, Deus não respondeu, Deus não fez, então é porque é a vontade de Deus. Eu ouço muito isso. Foi assim que Deus quis. Que certeza você tem sobre a vontade de Deus? Ou foi a sua vontade de parar? Foi a sua vontade de dar por encerrado uma causa e colocou sobre a vontade de Deus essa responsabilidade? Muitas vezes nós agimos assim. Daniel não parou, não cessou esse novo rito na sua vida durante 3 semanas, foram 21 dias assim. Já tive um momento na minha vida, eu normalmente jejuava às vezes uma semana, e fazia às vezes com a igreja umas campanhas assim, uma semana, mas teve um momento na minha vida que eu fui uma semana, e mais uma semana, e mais uma semana, e quando eu fui ver já tinha se passado um mês. Dada a necessidade, dada a luta. Enquanto Deus realmente não te mostrar uma resposta, e Deus responde, irmãos, sim, Deus responde não, Deus responde espera, Deus responde não é o momento, mas Deus responde. E nós, como seus servos, precisamos buscar a resposta de Deus, custe o que nos custar.
versículo 4 e 6 do texto de Daniel 10, olha na sua Bíblia. No 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio, o rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de couro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como um relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido. A sua voz era como o som de uma multidão. Se nós olharmos o texto de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 12 ao 14, eu não vou ler para os irmãos, mas os irmãos podem marcar esse texto, os irmãos vão ver as mesmas imagens que Daniel teve, o apóstolo João recebendo nas visões que teve no Apocalipse. O quê? O cinto de ouro, os olhos como chamas acesas, tochas acesas. No caso de Apocalipse, os pés de bronze. E no Apocalipse a visão era do Cristo. Alguns teólogos atribuem esta visão de Daniel como sendo a visão do próprio Cristo. Outros dizem, se fosse o próprio Cristo, não precisaria da ajuda de Miguel, o arcanjo, que veio para ajudá-lo nesta batalha espiritual. Mas nós não podemos afirmar que a mesma pessoa que falou com Daniel, após ele ter tido esta visão, e que tocou nos seus ombros, os irmãos vão ler o texto, não dá para afirmar que foi o mesmo da visão, ou seja, eu creio que ele teve a visão de Cristo, até porque a Bíblia testifica a própria Bíblia, e eu creio que foi uma segunda pessoa, ou seja, um anjo, que tocou nos seus ombros e que o levantou, e que falou para ele o que estava acontecendo no reino espiritual, durante as suas orações, durante o seu sofrimento, durante a sua angústia, durante o momento em que ele jejuou, durante o momento em que ele intercedia, durante o momento em que ele mudava a sua rotina de vida. Ou seja, a mensagem que veio para Daniel naquele momento era: Deus está diante de mim. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram aquela experiência dentro da fornalha, o rei Nabucodonosor viu a presença de um quarto homem, e era semelhante ao filho dos deuses. Os teólogos ali dizem, provavelmente era o Cristo, ainda não encarnado, mas estava ali. Por que não agora? O fato é que, sendo Cristo ou não, ou sendo um anjo, o que veio de Deus, e a palavra anjo significa mensageiro, o que veio de Deus para Daniel foi uma resposta de conforto, de consolação, de direção para a sua vida. Aquilo que Deus não nega, irmãos, a ninguém que busca, a ninguém que procura. Ele disse, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, assim diz o Senhor. Deus não nega. No versículo 11, nós vamos ver qual foi o teor desse conforto, essa mensagem de conforto. Ele disse para Daniel, Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que vou lhe falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. O que consolou Daniel aí, que o fez levantar? Ele estava prostrado. Simples fato do anjo dizer, Daniel, você é muito amado. Irmãos, quem já passou por luta sabe o quanto é significativo você ouvir uma palavra de Deus com relação ao amor dele por você. Tem gente que fica frustrado, desanimado, tem gente que quer dar cabo da própria vida porque não se sente amado pelos homens. O sentimento de rejeição é terrível, leva muita gente ao suicídio. Agora um senhor, um ancião, quase 90 anos de idade, enfrentando uma batalha. Olha, irmãos, eu já falei aqui no outro texto, né? Eu no lugar de Daniel, e eu tenho certeza que ele pensava assim,
Era o mesmo que Paulo pensou, para ele, para mim, para Paulo, o viver, né, se encontra razão em Deus, em Cristo. Morrer era lucro para Daniel, mas ele ainda se via em condições de estar ali na peleja, na batalha, por uma causa que não era nem causa dele, era causa de Deus, do povo de Deus, e ele vestiu aquela camisa. E ele ouve de Deus: você é muito amado. Coisa maravilhosa poder ouvir isso. E a gente precisa parar. Sabe o que isso me levou a refletir? O que Deus pensa a meu respeito, o que Deus sente a meu respeito. A Bíblia diz, você pode pensar assim: pastor, a Bíblia diz que Deus ama a todos. Amém. Mas Daniel, ele amou muito. Ele disse: você é muito amado. Muito amado. Tem gente que faz uma exegese errada do texto de Paulo, quando diz que Deus não discrimina pessoas. Aquele texto ali não fala que Deus ama a todos de maneira igual, não. Ele está dizendo: agora não há mais gregos, gentios, judeus. Ou seja, a partir do momento em que Cristo veio, foi para todos, não era só para os judeus. Mas a forma de lidar com as pessoas, e a gente vê na Bíblia isso, para uns Deus teve mais paciência do que para outros. Para uns Deus avisou mais de uma vez, para outros Ele avisou uma única vez, para outros Ele nem avisou. Deus não tem obrigação de avisar nada a ninguém. Deus não tem obrigação de fazer nada por ninguém. Tem gente que no início da sua vida cristã, pergunta: pastor, se Deus realmente existe e tem amor pelas pessoas, por que lá na África, né, tantas crianças estão morrendo desnutridas? Por que o índice de mortalidade infantil é tão grande? Irmãos, não podemos culpar a Deus pelos pecados que são dos homens. Deus criou o paraíso para o homem morar, mas foi a penetração do pecado na humanidade que trouxe a enfermidade, que trouxe a morte. Deus tinha dito a Adão e Eva: não comam desse fruto, porque se comerem certamente morrerão. A morte visitará vocês, passará a ser uma realidade na vida de vocês. Não podemos culpar a Deus pelas enchentes, não podemos culpar a Deus pelas catástrofes naturais. Muitas delas são consequências da interferência do homem, interferência direta. Outras são por causa do pecado do passado, lá, o pecado original cometido por Adão e Eva. Será que você tem sido essa pessoa que tem provocado no coração de Deus, tem nutrido no coração de Deus um amor maior? Qual é o nosso conceito no céu? O que nós temos feito para aumentar o amor de Deus por nós? Há uma outra palavra que estava contida na mensagem e que consolou também Daniel, que o fortaleceu naquele momento. Versículo 12. Ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Amém? O que isso significa para mim e para você? Por mais difícil que seja a luta que a gente esteja enfrentando, por mais oculta que esteja a guerra espiritual que tem se levantado contra nós, Deus diz: não tenha medo, eu estou ouvindo as suas orações. Não há nada que traga mais tranquilidade para o crente do que ter a certeza de que Deus está ouvindo as suas orações. Até porque isso significa que ele não está em pecado. Se há uma coisa que compromete a nossa relação com Deus e o agir de Deus diante das nossas orações ou em resposta às nossas orações, é o pecado. Quando o crente está orando, ou intercedendo, ou orando por si mesmo, e ele
tem a certeza de que Deus está ouvindo as suas orações. Quanto mais no caso de Daniel, ele ouviu uma mensagem de Deus, que estava ouvindo as suas orações. Irmãos, isso é maravilhoso, isso conforta, isso traz segurança. Isso nos alivia todo medo. Ele disse: Daniel, não tenha medo. Primeira palavra: Daniel, você é muito amado. Segunda: Daniel, não tenha medo. Que maravilha, irmãos. O propósito de Deus nunca foi trazer medo aos nossos corações. Por isso que Ele trabalha no sentido de aumentar o nosso amor por Ele. E é por isso que as Escrituras dizem que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não há por que haver medo aonde existe o amor. Amém? E isso não só no nosso relacionamento com Deus, mas nos nossos relacionamentos interpessoais. Não tenha medo de amar a sua esposa. Para ser amor verdadeiro, não pode haver medo, não pode haver insegurança. Não tenha medo de amar o seu marido. Para ser um amor verdadeiro, não pode haver raiz de medo. Quando nós estamos com Deus, irmãos, e quando nós estamos no propósito de Deus, não há motivo para sentirmos medo, até porque em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a gente vê que Deus consolou o coração de Daniel, dando segurança para ele. Uma segurança que veio a partir de uma palavra, dizendo: eu estava ouvindo as suas orações, desde o momento em que você decidiu. Olha só, tem um detalhe aqui. Desde o momento em que você decidiu, decisões são importantes na vida do homem. Decidiu o quê? A buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, tá? Lá no Monte Horebe, irmãos, vamos voltar lá no passado. Quando Deus queria falar com Moisés, fez o arbusto queimar sem se consumir. Milagre. Chamou a atenção de Moisés. Moisés chega para ouvir Deus. A primeira coisa que Deus falou foi o quê? Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que está pisando é santo. Sai do salto. Não vem orar a Deus reivindicando nada. Não vem orar a Deus colocando méritos. Isso afasta os olhos de Deus, de você e das suas orações. Desde o momento em que Daniel decidiu buscar entendimento, ou seja, ele se colocou como alguém que não entendia, apesar de toda a sua bagagem, de toda a sua experiência, ele se coloca ali de forma humilde, se humilhou diante de Deus, Deus ouviu sua oração. Amém, irmãos? Que a gente possa aplicar isso na nossa vida. A resposta que Daniel recebeu mostrou para ele um relato sobre essa guerra espiritual. Que ele começou a sentir, ainda não estava entendendo. Bom, irmãos, não há ninguém que não sinta a opressão espiritual vinda de uma guerra contra si. Então ele estava sentindo, aí vem o anjo, depois de 21 dias de oração, intercessão, jejum, mudança de rotina, choro, vem a resposta de Deus, que mostrou que guerra era aquela que estava acontecendo, entre tantas outras coisas. Versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Olha só, se olharmos o versículo 12 para ligarmos ao 13, o anjo que falou com Daniel estava explicando, olha, Deus começou a ouvir suas orações, anjo é mensageiro, então mandou uma mensagem, mas nesse intercurso, o que acontece? Uma guerra espiritual. Então o versículo 13 mostra, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, justamente o período de oração, jejum de Daniel. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Então essa guerra espiritual, inclusive, aí tem que falar um pouco sobre angelologia com os irmãos.
Anjos são seres espirituais, não se multiplicam, estão todos contados, já existiam antes da fundação do mundo. Todos foram feitos para glorificar o nome de Deus, mediante uma rebelião nos céus, em que uma parte, 1/3 dos anjos resolveram adorar Lúcifer, que era uma espécie de um arcanjo, um anjo de luz. Então houve uma rebelião. Lúcifer e todos esses seus seguidores foram julgados, expulsos do céu. Essa natureza corrompida desses anjos fez deles receber uma nova nomenclatura, ou seja, não são mais anjos, embora tenham a mesma essência, agora são chamados de demônios, não são mais liderados por Deus, não estão mais a serviço de Deus, estão a serviço do seu líder, que era Lúcifer, que agora é Satanás, que significa o adversário. A Bíblia nos diz lá em Hebreus 1,14, os anjos são ministradores, ou seja, servos, ministros ou ministradores, a mesma coisa, enviados por Deus para nos servir, e não podem ser cultuados, nós cultuamos a Deus. Eles também não estão ao nosso serviço, não adianta você orar para anjo. Jesus contesta isso, no seu tempo havia culto aos anjos. Eu estou sabendo que tem anjo, então vou cultuar o meu anjo da guarda. Isso não existe. É a Deus. Os anjos estão a serviço de Deus. Então peça a Deus por meio de Jesus, o único mediador e intercessor. Hebreus 12, 22 diz que há milhares e milhares de anjos. Então são incontáveis, são muitos. Existem anjos que são da categoria dos serafins, anjos que são da categoria dos querubins. Os serafins se dedicam à adoração a Deus, os querubins são anjos de guerra, e existe a categoria do arcanjo, ou dos arcanjos, que são anjos, estão a chefiar uma milícia de anjos, ou seja, um grupo de anjos. Existe uma hierarquia no reino espiritual. E aqui está bem estampada a nós. O anjo que vinha trazer a informação, a mensagem de Deus para Daniel, começa a enfrentar uma luta. Não é lógico que na dimensão espiritual nós não podemos nem conjecturar. Certamente incorreria em erros em falar qualquer coisa a mais. É uma outra dimensão. Por 21 dias. A gente sabe que Jesus enfrentou Satanás no deserto por 40 dias. Foram só 21. Para Daniel parecia uma eternidade. Para nós parece uma eternidade, às vezes ficar uma semana debaixo de uma opressão. Daniel ficou 21 dias. E ele diz, o príncipe do reino da Pérsia. O apóstolo Paulo usa a linguagem principados e potestades. Tá? Que significa, traduzindo para nós, no nosso português, não é mais claro, governos e autoridades. Mas só para fazer a correlação entre principado usado pelo apóstolo Paulo com o príncipe do reino da Pérsia usado por Daniel aqui no Antigo Testamento. Ou seja, houve uma batalha espiritual. Então, às vezes, irmãos, nós sentimos uma demora, sim. Às vezes, nosso sofrimento parece que não vai acabar. Mas creia que é justamente nesta hora que você precisa intensificar suas orações e não desistir. Amém? Foi o que Daniel fez. Até porque há um detalhe aqui que nós precisamos dar atenção. 2 Coríntios 11, Paulo diz que até Satanás se disfarça de anjo de luz. Então a batalha espiritual existe. Você não tem poder para dar ordem aos anjos. Então você só precisa saber de uma coisa. Deus tem anjos que pode usar para lutar a seu favor. Mas se Deus também não quiser usar anjo nenhum, Ele não vai usar. Basta uma palavra e tudo poderá mudar na sua vida. E para te tranquilizar dentro desse contexto, a Bíblia nos mostra que foi 1/3 dos anjos que se rebelaram contra Deus. Ou seja, 2/3 continuaram servindo ao Senhor. Para cada demônio que luta contra você, Deus tem 2 anjos para lutar a seu favor. Amém? Amém, irmãos?
Deus te deu o Espírito Santo dentro de você para te fortalecer. Deus te deu a autoridade do nome de Jesus para você orar nesse nome e fazer de você um vencedor. Vamos ficar de pé, por favor, irmãos, e vamos orar. Queria pedir para os irmãos que vão servir a ceia para virem já aqui para frente. Feche seus olhos, por favor. Pai querido, graças te damos, Deus, por esse momento tão precioso em que ouvimos pelo Espírito Santo a tua voz. Uma mensagem de consolação, de conforto, de segurança, de admoestação e exortação, mensagem de direcionamento para a nossa vida, Pai, de encorajamento, Deus, que possamos ser como Daniel, Pai. Tanta gente nova hoje desistindo, Pai. Daniel com seus quase 90 anos ali na batalha, com todo o vigor espiritual. Muito obrigado, Deus. Me ajuda, Pai, a ser cada vez mais um pastor, um servo intercessor. Eu oro agora pelo meu pai, que é um pastor. Eu oro agora pelo pastor Francisco, com mais de 80 anos de idade. Eu oro por todos os pastores que eu conheço, Deus, que estão com uma idade já avançada, Senhor, cansados fisicamente, deixando o ministério, a liderança de rebanhos, mas que nenhum deles, Senhor, desista ou deixe esta obra maravilhosa chamada intercessão. Que o Senhor possa estar enchendo seus corações de misericórdia e compaixão, Deus, dando vigor espiritual, Senhor, a todos eles, Pai. Muito obrigado por tudo que eles nos ensinaram e têm nos ensinado. Abençoa, Senhor, nossas famílias. Abençoa essa geração vindoura, Pai. Os adolescentes, os jovens, Senhor, que possam se inspirar em Daniel, Deus, que ainda na sua juventude começou a ter experiências, a somar vitórias, Senhor, dadas pela fé em Ti. Abençoa esta igreja, Pai, que não seja como o remanescente de Judá e de Israel, mas que seja uma igreja que não fuja dos seus compromissos, que não se acomode no novo normal. Desperta corações, desperta em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Dá-nos a Tua graça. Amém, Senhor, e amém.